Graça e paz para todos, em nome de Jesus. Grace and peace to all in the Amém. name of Jesus. Deus tem abundante graça para derramar sobre a nossa vida nessa tarde aqui. God has abundant grace to pour out over our lives this afternoon. Você só não vai sair daqui cheio se você não quiser. You will not leave here full only if you don't want to. Porque Deus abriu o trono da graça sobre nós hoje aqui. Hallelujah, because God has opened the throne of grace upon us. E eu sei que você já sentiu isso. And I know that you've already felt it. Porque quando Deus derrama a graça, Because when God pours out grace, é diferente. it's different. É ou não é? Isn't it? Quem diz amém para isso? Who Quem says sabe que eu estou amen falando to diz that? amém. Quando Deus derrama a graça, When God pours out grace, algo diferente acontece. something different happens. Glória a Deus por isso. Glory to God for that. Eu queria ler com vocês Efésios 2, de 4 a 10. I want to read with you Ephesians 2 from 4 to 10. Eu vou ler um versículo por vez, aí você pode, tá bom? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, But God, who is rich in mercy, out of the great love with which he loved us, e estando nós em nossas transgressões ainda mortos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. even when we were dead through our trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. And raised us up with him, and seated us with him in the heavenly places in Christ Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. So that in the ages to come he might show the immeasurable riches of his grace in kindness towards us in Christ Jesus. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing, it is the gift of God. Não de obras para que ninguém se glorie, Not the result of works, so that no one may boast. pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. For we are what he has made us, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand to be our way of life. Amém. Inclina a sua cabeça, vamos orar? Curve your head, we're going to pray. Deus poderoso, nós te agradecemos, Senhor. Powerful God, we thank you. Nós te engrandecemos, Senhor. We enlarge Nós you, te God. louvamos, ó Deus, We praise you, God, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. for everything that you have done in our lives. Por esse encontro especial que o Senhor preparou para nós, For this special encounter that you have prepared for onde us, podemos te louvar e te adorar, Senhor, where we are able to praise you and worship e podemos receber da tua graça, you Senhor. and receive of your grace. Eu oro para que cada um de nós hoje seja repleto da tua graça, Pai. I pray for each one of us to be filled with your grace, Que o teu derramar abundante de graça your abundant pour out of grace encontre em cada um de nós may find in each one of us corações abertos para receber, open hearts to receive até transbordar, until we overflow, para que a tua graça cumpra o teu propósito, so Senhor. that your grace may fulfill your purpose. Pai, eu oro por aqueles que não estão aqui, I pray for those who are not here mas gostariam de estar. but would like to be, Estão se recuperando, those who are estão em recovering, casa, who are home, mas estão conectados conosco. but are connected with us. Que a tua graça os alcance, Senhor. May your grace reach them, God, Estejam eles aqui nos Estados Unidos, whether they are here in the U.S. ou no Brasil, or in Brazil ou na Espanha, or in Spain ou em outro lugar. or wherever they are. Que a tua graça os alcance. May your grace reach Em them. nome de Jesus. In Jesus' name. Amém. Amen. Amém. Glória a Deus. Glory to God. Falar sobre graça é um desafio bastante grande. To speak about grace is something really great. Graça é um dos assuntos mais comentados na Bíblia. It is one of the most commented topics in the Bible. É muito pregado, It is preached a lot. é muito falado, It is spoken of a lot. e a gente acaba tendo a impressão que a gente sabe tudo sobre graça, And sometimes we have an impression that we know it all about grace. porque a gente ouve bastante sobre graça. Because we hear a lot about grace. Até temos palavras referente à graça Even defining words regarding grace que fazem parte do nosso dia a dia. that are part of our day-to-day.
Aqui na igreja, por exemplo, Here in church, for example, alguns cumprimentam graça e paz. some say grace and peace. Tá aí a graça. Alguns, por costume, graça e paz da parte de Jesus. Some, just as a habit, say grace Em and vários peace. dos livros do Novo Testamento, In several books of the New Testament, principalmente as cartas de Paulo, especially the letters from Paul, ou ele começa ou termina either he begins or ends desejando a graça de Deus. wishing the peace of God Para aqueles que estavam lendo a carta ou haviam lido a carta. for those who were reading the letter or had read Faz the parte letter. do nosso convívio. It's part of our day-to-day. Toda vez que nós encerramos um culto aqui, nós temos a bênção. Every time we end Apostólica. a service, we have the apostolic Eu blessing. vou ler, mas não é para sair porque não está acabando, tá bom? I'm gonna read it, but you Então, don't have to leave because Não vou nem levantar as mãos, senão o pessoal pensa, acabou, valeu pelo culto, o louvor estava maravilhoso. I'm gonna read, but don't leave yet. Está escrito em 2 Coríntios 13:13. It's in 2 Corinthians 13:13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. The grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with all of you. Todo culto nós encerramos com essa oração. Every service we end A with this graça de prayer. Deus sendo desejada The grace of God sobre being todos. wished upon all. Aqui nos Estados Unidos tem uma canção, Here in the U.S., there's a song, uma canção gospel. a gospel song, Eu acho que é uma das mais conhecidas na América. that I think it's one of the most well-known in America. Alguém tem uma ideia? Does Qual anybody know canção what estou me that referindo? is? Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Vocês conhecem aí, ó. Amazing Grace, uma das canções mais conhecidas na América, um dos hinos que mais toca essa nação. Amazing Grace. is one of the most well-known gospel songs, most played songs in this nation. E até no nosso dia a dia. And even in our day-to-day, Talvez não seja no inglês, perhaps may not be in English, mas em português sim. but in Portuguese, Quando você fala que uma pessoa é engraçada, when you say someone is funny, você está dizendo que ela é cheia de graça. you're saying that they are full of grace. E se você falar que a pessoa é desgraçada, If you say someone is disgraced, você está dizendo que ela não tem graça. you're saying that they É isso don't que have significa. grace. That's what it means. Por isso que, vamos dizer assim, crente pode xingar. That's right. Christians can curse. Você fala desgraçado. You say disgraced, É que não soa bem, não é? Mas está It dizendo does você not não sound tem well. graça. but you're saying that they don't have grace. Você não tem graça. Mas, talvez por ouvirmos tanto sobre graça, Perhaps because we hear so much about grace, a gente tem a impressão que a gente conhece muito sobre ela. we have the impression that we know a lot about E eu this queria topic. te convidar a aprender um pouquinho mais And I'd like to invite you to learn a little bit more e a pensar um pouquinho mais sobre isso. and to think a little bit more about it. Qual é a definição mais conhecida sobre graça que você conhece? What is the most well-known definition about grace that you know? O que é graça para você? What is grace to you? Graça é o favor imerecido de Deus. Grace is undeserved favor from God. Esse é o conceito mais comum de graça que nós That temos. is the most common concept of grace. O that que é we know. graça? É o favor imerecido de Deus. What is grace? It is unmerited favor from God. E está certo, And it's right, porque a principal associação que nós fazemos da graça because the primary association we make regarding grace é com o perdão dos pecados que nós recebemos em Cristo Jesus. is through the forgiveness of sin that we receive from Jesus. Jesus pagou um preço que nenhum de nós podia pagar, Jesus paid a price that none of us could pay, mas Ele pagou no nosso lugar. but he paid in our place. E nós recebemos o favor And we receive do sacrifício the dele. favor of his sacrifice. Mas como eu não pude pagar por isso, But since I couldn't pay for it, mas eu recebo, but I receive it, é graça. that is grace.
E é uma palavra que a gente usa também. And it's a word that we Se eu te also dou algo e use. você não precisa pagar por isso, And if I give you something and you don't need to pay for it, é de graça. it's for free. It's by grace. Assim foi Jesus conosco. That's how Jesus did for us. E a gente associa isso muito forte. And we associate that very strongly. Graça com o sacrifício de Jesus Cristo. Grace with the sacrifice of Jesus. Mas também temos que tomar cuidado para que não interpretemos errado a graça. But we also have to be careful so that we don't misinterpret grace. Por exemplo, graça como autorização para pecar. For example, grace as an authorization or a free pass to sin. Uma das distorções da graça One of the distortions of grace faz algumas pessoas pensarem causes some people to think que porque existe graça, that because of grace, não tem problema haver pecado. there's no problem to have sin. Afinal, não está escrito onde abundou o pecado. After all, doesn't it say where Onde sin abundou o abunded, pecado, superabundou a graça. grace was superabundant? Quer dizer que quanto mais pecado, mais graça. So does it mean that the more there is sin, the more there Sim, is quer grace? dizer isso. Yes, it does mean Quando a that. graça me alcançou. When grace reached me, Se eu era um pecador terrível, 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 if I was a horrible sinner, Deus derramou uma graça terrível, terrível, terrível God poured abundant grace para cobrir os meus pecados. to cover all of my sins. Se eu era um pecador mais ou menos, If I was a more or less sinner, recebi uma graça mais ou menos. I received a more or Mas less isso não grace. desmerece a graça. But does not make grace Eu recebi o que eu undeserving. precisava. I received the portion that I needed. Então a graça apagou os meus pecados. So grace erased my sins. Ela serve para o meu passado, It served for my past. mas não significa. But does not mean E para conhecer graça, that to know grace, eu tenho que continuar pecando. I have to continue on sinning. Aí está errado. That's wrong. Eu preciso um pouco de graça na minha vida. Faz tempo que eu não tenho graça. Acho que vou pecar um pouco. I need a little bit of grace. I haven't experienced grace in a while. I think I'm going to Não é sin assim a que little bit. funciona. That's not Não é how essa a it ideia. works. That is not the idea. Faz tempo que você não tem contato com a graça de Deus. Experimenta pecar um pouco. Oh, you haven't experienced grace for a long time. Não, não é Experienced isso. sinning for a while. No. Então, graça não é a licença para pecar. So grace is not Não a está free na pass Bíblia to isso. sin. That is Não é not assim. in the Bible. It's not how it works. Outra coisa, graça não é justificativa para não guardar mandamentos. Another thing is that grace is not a justification not to keep commandments. Alguns leem a palavra como nós lemos agora em Efésios 2, Some read the word like we just read in Ephesians 2, porque pela graça sois salvos. because by grace you have been saved. Não vem de vós, It does not come from you. não é de obras, It is not from your own works. então eu não preciso de mandamentos. So, no commandments É needed. graça. It's grace. E a lei foi coberta pela graça. Law was covered by grace. Então não existe mais lei. So there's no more law. Então não tem mais mandamentos. And so there's no more Porque agora commandments. tudo é graça. Because now everything is grace. Só que Jesus mesmo falou: quem me ama, guarda os meus mandamentos. But Jesus himself said, those who love me keep my commandments. Quais mandamentos se a graça apagou os mandamentos? Which commandments if grace erased them all? E quando você olha Jesus falando isso, And when you see Jesus saying você vai that, perceber que Jesus levantou a barra. you will notice that Jesus raised the bar. Quando ele falava sobre mandamentos, When he spoke about commandments, ele não falava da mesma forma que os que já conheciam falavam. he didn't speak in the same way that those who already Ele knew levantou it os spoke. mandamentos. He raised the commandments. Quer um exemplo? You want to see an example? Quando ele falou assim, lembra que está escrito não adulterarás? He said, remember that it is written that you Todo shall mundo not commit conhecia o adultery. mandamento. Everybody knew that Aí commandment. Jesus fala: eu digo para vocês o meu mandamento sobre And isso. now he says, my commandment about this topic. Se você apenas olhar If you only com look a intenção de, with the intention já, of, já adulterou. you already committed adultery. Ele aumentou, ele elevou. He raised the bar. Ele não eliminou o He did mandamento. not eliminate the commandment. Ele aumentou. He raised the standard. Por que ele fez isso? Why did he do that? Porque ele era o agente da graça de Deus. Because he was the agent of grace from Quando God. ele fez isso, ele não estava dizendo que agora ninguém vai poder cumprir os mandamentos. When he did that, he was not saying now nobody would be able to fulfill the commandments. Ele estava dizendo: eu estou aqui para mostrar para vocês. He was saying, I am here to show you E através da graça vocês conseguem that through grace it is possible guardar todos os mandamentos, to keep all commandments, cumprir toda a lei. to fulfill all of the law. E só pela graça. Only by grace. Porque sem graça você não consegue Because fazer. without grace you cannot do it. Vira obra, It becomes works. coisa humana. It becomes human. Não funciona. It does not work. Mas com a graça de Deus você But consegue. with the grace of God, you can. Um outro erro, graça como atestado vitalício da salvação. Another mistake is
Graça como um atestado vitalício, forever, para sempre, as long as you live. as something that lasts forever, for De as long as you salvação. live, of salvation. Em algum momento eu me encontrei com a graça, At a certain moment, I encountered grace. aconteça o que acontecer, eu estou na graça. Whatever happens, I'm in grace. Fazendo parte do corpo de Cristo ou não, Part of the body of Christ or not, pecando ou não, sinning or not, certo ou errado, right or eu estou wrong, na graça, I'm in grace porque a graça me alcançou. because grace has found me. Mas se eu me afasto da palavra de Deus, da vontade de Deus, If eu me I afasto da graça. deviate from the word of God, then I deviate myself from His Então são grace. conceitos que às vezes podem confundir você na sua jornada. So these are concepts that perhaps can confuse you through your journey. E vamos tomar cuidado para que isso não aconteça conosco. So let's be careful so that this does not happen with Mas que a us. gente realmente entenda o conceito mais completo e amplo da graça. But may we understand the full effect of grace Para agradar a Deus. to please God. No Antigo Testamento, In the Old Testament, a palavra do hebraico para graça era ken. the Hebrew word for grace was ken. E essa palavra era traduzida como favor, bondade, And beleza. this word was translated as favor, goodness, beauty. Então era muito comum você ler no Antigo Testamento expressões como e encontrou graça diante dos seus olhos. And it was very common for you to find in the Old Testament expressions such as he found grace in his eyes. É o que mais acontece. That's what happens the most. Tem essa percepção de que havia um favor, beleza. Quando Esther é escolhida rainha por Assuero, For example, when Esther is chosen to be queen pelo rei Assuero, by the king, tá errado o nome dele? Assuero. Pode falar Assuero, então. by the king, I don't know. Assuero? I don't know his name. O King Assuero. Mas quando ela é escolhida por ele, diz a palavra que que ele achou graça It perante ela. says that he found grace before her. Ela alcançou graça e benevolência diante do rei Assuero. She found grace and benevolence in Então his essa era a eyes. percepção de graça no Antigo Testamento. So that was the perception of grace in the Old Testament. No Salmo 84, versículo 11, In Psalm 84, verse 11, diz a palavra: porquanto o Senhor é sol e escudo, the word says, "For the Lord is the sun and shield. o Senhor dará graça e glória, The Lord gives grace and glory. não negará bem algum aos que andam na retidão. He withholds no good from those who walk with integrity." A percepção mais comum dessa palavra aí era favor. The Deus vai dar most favor. common perception of this word is favor. E essa palavra aparece pelo menos 69 vezes And this word appears at least 69 times no Antigo Testamento. in the Old Testament. No Novo Testamento, In the New Testament, nós encontramos a palavra charis. we find the word charis Charis do grego, from Greek, de onde você tira a palavra carisma. where you get the word charisma from. E essa palavra no grego agora tem uma interpretação um pouco mais ampla. And this word in the Greek now has a wider definition. Era uma palavra pagã, It was a pagan word. não foi inventada por Paulo It was not made up by Paul ou Jesus. or Jesus. Era uma palavra do cotidiano, It normal. was a daily word known by everyone. E eles eram politeístas. And they were polytheists. E a percepção que eles tinham dessa palavra, And the charis, perception that they had of this word charis que era um toque dos deuses was the touch of the gods na vida de um mortal. in the life of a mortal. Era um toque mágico It was a magic touch que se manifestava na vida de alguém. that manifested in someone's life. E essa mesma palavra, charis, This same word, charis, é a palavra que o Espírito Santo usou para colocar registrado para nós. was the word that the Holy Spirit used to register to us. Mas é claro que nós não somos politeístas, But obviously we are not polytheists. mas o sentido da palavra continua valendo para nós But the meaning of the word is still meaningful to us como sendo um toque de Deus na nossa vida. as a touch from God in our lives. Uma capacitação sobrenatural, divina. A supernatural and divine enablement. É algo de Deus alcançando a nossa vida. Something from God Vem reaching dele. our lives. It comes from É Him. visível, It is visible. é perceptível, It is tangible. não é humana, It is not não é human. natural, It is not natural. não é gerada por It nós. is not created by us. Quando você entende isso, When you understand that, você entende o que é graça. you understand
E quando você ouve alguém assim, a graça de Deus está sobre aquela pessoa. And when you hear the grace of God is upon that person, Um toque de Deus a touch from sobrenatural God, supernatural, alcançou a vida dela. has reached E isso their não veio lives, dela. and that did not Não come foi from gerado por themselves. ela. It was not created by Foi colocado por themselves. Deus. It was put upon them by Não é God. terrestre. It is not earthly, E nós recebemos através de Jesus Cristo and we receive through Jesus Christ para uma missão. for a mission. Você recebe graça para uma missão. You receive grace for a mission. Deus não te dá graça para você engordar. God does not give you grace so that you can just gain weight. Graça é light, graça não engorda. Grace is light. It does not make you fat. Você pode receber graça à vontade, graça não engorda. You can receive all of grace. It does not make you fat. E Deus não te dá graça para você engordar. God does not give you grace to make Ele não you coloca fat. isso sobre a sua vida para que você seja apenas percebido por outros. He doesn't put it upon your life so that you can simply be noticed by others. Quando Ele coloca graça na sua vida, When He pours grace upon your é life, para você cumprir o objetivo que Ele tem para você. it's for you to fulfill the calling that He has for your life. Sempre que Ele faz isso, é para que você tenha condições de cumprir o objetivo que Ele tem para a sua vida. Every time He does it is so that you can be able to fulfill the goal that He has for your life. Então a gente tem que tomar cuidado para não achar And so we have to be careful not to think que quando você está sendo usado pela graça de Deus, that when you are being used by the grace of God, você está ficando bom, hein? you are being good. Está ficando bom, hein? Você não era tão bom assim. You're getting good. You weren't Agora so com a good. graça de Deus, você está Now, with melhorando the muito, grace hein? of God, you're improving. Não deixe isso entrar no seu coração. Don't allow that to take place in Porque your a hora heart. que isso entrar no teu coração, Because the time that a that graça takes vai root embora. in your heart, the grace lifts off. porque entra o orgulho. Because pride comes in. E a palavra diz que Deus resiste aos soberbos, And the word of God says that God resists Mas the dá pride, but aos He gives mas dá graça aos humildes. He gives grace to the humble. Você só vai ter graça na sua vida You will only have grace in your life se estiver disposto a fazer o que Deus quer que você faça if you are willing to do what God wants you to do e permanecer humilde, and remain humble, independente do tamanho da tarefa, regardless of the independente size of the da job, grandeza da missão. regardless of the greatness of the mission. Só vai haver graça There will only be grace se você permanecer humilde, if you remain humble. porque Deus nos dá a graça Hallelujah. Because God gives us grace para cumprirmos o propósito que to Ele tem para nós. fulfill the purpose that He has for us. Repita isso, por favor. Yes, Deus God. me dá Repeat graça that. God gives me grace para que eu possa cumprir so that I may fulfill o propósito que Ele tem para mim. His purposes for my life. Hallelujah. Essa é uma verdade bíblica. That is a biblical truth, E nem sempre a gente associa isso à graça. and we don't always associate that with grace. Eu queria trazer, deixar marcado duas coisas para a gente não perder esse conceito. I like to highlight a couple of things so we don't miss this concept. A graça me salva e me perdoa os meus pecados. Amém? Grace saves me and forgives me of Isso my está lá, sins. isso não Amen? muda. That does not change. It's there. Isso é graça. That is grace. Mas também a graça me capacita. But also His grace enables me. E eu tenho que entender isso, porque se eu não entender essa diferença, eu teria a graça somente para o meu passado. And I have to understand that, because if I don't, then I would have grace simply for my past. A graça valeu somente na vida enquanto eu era um pecador. Grace was only good while I was a E sinner, ela cobriu o meu passado. and it fulfilled my past. E agora para frente, como é que eu vivo? But what now? How Se do a I graça live vale moving apenas para o forward? pecado, If grace was como é only que eu vou good viver for agora? sin, how am I going to live now, nesse tempo, in this time, com os desafios que nós temos. with the challenges that we Deus, have? como é que eu vou cumprir a missão? God, how am I going to Se a tua fulfill graça your purpose valer apenas para o meu pecado no passado. if your grace is only good for my É past? por isso que eu tenho que entender que a graça também vale para o meu futuro. That's why I need to understand that His grace is also Vale for para my cada future. passo que eu dou. For every step Em that direção ao propósito de Deus. I take in direction to His Tem graça. purposes, there is grace. Deixa eu compartilhar Hallelujah. alguns exemplos bíblicos para a gente entender isso. Let me share a few biblical examples so we can understand that. Vamos falar um pouquinho de Moisés. Let's talk about Moses a little bit. Lá no comecinho do livro de Êxodo, no capítulo 2, In the beginning of the book of Exodus, in chapter 2, nós lemos que Moisés we read that Moses
tenta defender um hebreu tried to defend one Hebrew que estava sendo maltratado por um egípcio. that was being tortured by the Egyptians. Aquilo mexeu com as entranhas de Moisés, That moved in the inside porque of ele him sabia da origem dele. because he knew his origins. Ele foi criado como um egípcio, He was raised as an Egyptian. mas ele não era um egípcio, ele era um He was hebreu. not an Egyptian, he was a E Hebrew. quando ele viu um hebreu sendo maltratado, And when he saw a o Hebrew sangue de being Moisés ferveu. mistreated, his blood boiled, e ele quis resolver no braço, and he wanted to resolve with his own exagerou na dose, strength. He exaggerated in the dosage. matou o egípcio. He killed the Egyptian. Deu ruim para Moisés. Oh, it all went wrong. Não havia graça sobre a vida dele. There was no grace upon Ele his não life. conseguiu resolver o problema de um único hebreu. He was not able to resolve the problem of one single. Ele não estava cumprindo a missão dele. He was not fulfilling his Não mission. havia graça sobre a vida dele. There was no grace upon his life. Deu ruim para a vida dele. Everything went wrong. Ele tem que fugir do Egito. He had to run away. E vai passar mais 40 anos He spent 40 years no deserto, in the desert, apacentando o taking rebanho care de Jetro, of cuidando da sua Jethro's família. sheep and taking care of his family. Em Êxodo, no capítulo 3, In Exodus chapter 3, Deus fala com Moisés. God speaks with Moses. Agora Deus fala no versículo 10, capítulo 3. Now he says in verse 10 of chapter 3, Venha agora, pois eu te enviarei a Faraó, come now, for I will send you to Pharaoh, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do so Egito. that you can deliver my people Agora from Deus deu uma Egypt. missão. Now God gave him a mission. E no versículo 12, Deus fala para Moisés: And in verse 12, God says to Moses, certamente eu serei contigo. most certainly Isso é I graça. will be with you. That is grace. Agora Moisés tem uma missão. Now Moses has a mission. Deus com ele é graça. God with him is Ele grace. volta para o Egito. He goes back to Egypt. Ele já tem mais de 80 anos de idade. He's over 80 years old. Através da operação da graça de Deus na vida Through dele, the operation of God's grace upon his life, aquele homem que não havia conseguido salvar um único hebreu, that man who was not able to save a single Hebrew, sai do Egito liderando 2 milhões de pessoas. hallelujah, leaves Egypt leading 2 million. Hallelujah. É porque Moisés era bom? Is that because Moses Ele ficou was no good? deserto esse tempo todo planejando como é que ele ia fazer para libertar 2 He was milhões de pessoas? planning all this time how he was going to deliver 2 É million graça. people? É That's graça. grace. Graça. Grace. Hallelujah. Quando eu olhei para isso, eu fiquei chocado. When I read that, I was shocked. Eu nunca me atentei que ele não foi capaz de libertar um. I never paid attention that he wasn't able to save a single one. E eu me vejo às vezes fazendo as coisas para as quais Deus não me chamou para fazer. And sometimes I see myself doing things that God did not call me to do. E estranhando porque não tem graça. And then I don't understand why there's no grace. Mas quando eu me vejo fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer, But when I see myself doing what God called me to do, eu sinto a graça. then I feel his grace. Hallelujah. É diferente com você? Is it different with you? Você já se pegou tentando fazer uma coisa que você não foi chamado para fazer? Have you caught yourself doing something that you were not called to do? E você pergunta por que não dá certo? And then you ask yourself why it doesn't work? E depois você faz aquilo que Deus mandou você fazer. And then you do that which God called you to do. E as coisas simplesmente acontecem. And things simply flow. Porque de uma hora para outra você ficou bom? Because from a moment Não. you Você became tá good? No. Cumprindo a missão que Deus te deu. You are fulfilling the mission E that ali God tem gave graça. you. And there is grace. Lembra de Jonas? Remember Jonah? O profeta mais esquisito da Bíblia. The weirdest prophet in the Bible. O mais complicado. Acho que é o profeta que mais deu trabalho para Deus. I think the prophet that gave God the most work. Jonas capítulo 1, versículo 2. Jonah chapter 2. Chapter 1, verse 2. Chapter 1 verse 2. Deus fala para Jonas, vai para Nínive, God tells Jonah, prega go to contra Nineveh, ela, preach to the city, porque a iniquidade dela já está me incomodando. because its iniquity is bothering me. Deus mandou Jonas ir para God told Jonah to go where? Nínive. To Nineveh. Jonas faz o quê? Ele vai para Where did he go? Tarsis. He go to Tarsus. Em Tarsis não tem graça. In Tarsus there's no grace. Não sobre a vida de Jonas. Not upon. Aí você entende o Jonas' sentido life. da palavra desgraçado. And then you can understand the word disgraced. Porque tudo que ele faz dá errado. Because everything he did went wrong. Ele entra no navio, He went in that ship. causa prejuízo, Oh, he caused a lot of damage. todo mundo perde tudo, Everybody lost quase everything. perde a vida. They almost lost their own lives. Ele termina sendo jogado no mar, He ended up being engolido thrown por into um the peixe. sea, swallowed
Porque não tem graça em Tarsis. because there was no grace. Não havia in graça para Tarsus. Jonas em Tarsis. There was no grace for Jonah in Tarsus. E ele fica 3 dias e 3 noites na barriga do peixe, He spent 3 days and 3 nights até in the entender belly para onde of the deveria large ser a missão dele. fish, until he got to where his mission was supposed to be. Aí Deus volta para ele e fala novamente no capítulo 3. And then God comes back and tells him once again in chapter 3, Fala, Jonas, levanta-te e vai para Nínive. Jonah, get up and go to Nineveh. Prega contra ela. Preach against it. Dessa vez Jonas aceita. This time he accepts the challenge. Mas agora tem graça. But now there's grace. Nínive era uma grande cidade. Nineveh was a great city. Jonas leva 3 dias para percorrer essa cidade. Jonah took 3 days to go around the city. E ele começa a caminhar sobre essa cidade. And he begins Ao to redor walk dessa through cidade. the city, around the city. E no primeiro dia ele fala, em 40 dias And on the first day he says, in o 40 julgamento de days, Deus vai acontecer. the judgment from God is going to happen. Andou um dia inteiro. He took all day, Segundo dia, second day, segunda parte da cidade. the second part of the city. Em 39 dias, In 39 days, essa cidade vai ser destruída. this city will be destroyed. No terceiro dia, On the third day, falta mais um pedaço da cidade para completar. another part of the city to be Em completed. 38 dias, In 38 days, essa cidade vai ser destruída. this city will be destroyed. E o que Jonas não esperava começa a acontecer. And what Jonah did not expect begins to happen. Porque a graça de Deus começa a agir naquele lugar. Because the grace of God begins to act in that place. As pessoas começam a se arrepender. People began to repent. Não era pela beleza de Jonas, It was not by the beauty of Jonah, porque é bem provável que ele estava mais pálido do que qualquer outra coisa no mundo. because it's very unlikely that he was pale than any Com a other sua pele anyone else in afetada the pelo world, ácido with his skin do affected estômago do peixe. by the acid from the large fishes. Jonas era feio, irmão. He was ugly. É horrível. He was ugly. Não foi a beleza dele que despertou compaixão nas pessoas. It was not his beauty Era a that graça de awakened Deus. compassion. It was the grace Jonas of God. nem queria estar ali fazendo aquilo. He didn't even want to be there. Eu tenho a minha dúvida de que ele estava tão empolgado, dizendo assim, oh, arrependam-se, hein, arrependam-se. And I even doubt that he was very Eu acho que, passionate about what pessoal, he was doing. Mandaram dizer que é para se arrepender. I believe he was like, oh, Porque vai dar I ruim was para vocês. told to say that you need to Segundo dia, repent. me mandaram falar que vai dar ruim para vocês, se arrependem. I was told to say for Mas you tem guys graça. to repent. But Mas there tem was graça de grace. Deus ali. But there was the grace of God in Toda a that cidade place. de Nínive se arrepende. All the city of Até o Nineveh rei da cidade. repented. Até os animais são Even colocados the em jejum animals are put to fast, para se prostrar diante de Deus e clamar por to misericórdia. prostrate themselves before God and cry out for E mercy. Deus decide não mais destruir Nínive. And God decided not to destroy Nineveh. A estimativa de pessoas que viviam nessa cidade nessa época, The estimate of the number of people who lived in that city at that time, 600.000 pessoas. 600,000 people. Mias, consegue imaginar que é a pregação mais poderosa registrada na Bíblia de uma única pessoa? Can you imagine the most powerful Dani. message to preach by one person in the Bible? Uma pessoa pregando. One person preaching. 600.000 pessoas se convertendo. 600,000 people repented. Dani, é porque ele era eloquente? Is it because he was Mauro. eloquent? Não era. No. Graça de The Deus. grace of God. And something very important. Eu sou o canal da graça de Deus. I am a channel of the grace of God. Mas a graça de Deus vai além de mim. But the grace of God goes beyond me. Jonas não era qualificado. Jonah wasn't even qualified. Ele resistiu, ele não He queria. resisted. He didn't even want to do Ele it. queria destruição. He wanted dos ninivitas. destruction. Mas Deus usou ele But God used his life para derramar graça sobre todas to aquelas vidas. pour out grace. Paulo, If we look at Paul's life, quando a gente pega capítulo 9, when we look at chapter 9, fala da conversão de Paulo. talking about Paul's conversion, Naquele período ainda chamado Saulo, at that time he was called Saul. ele se encontra com Jesus e fica cego. He encounters Jesus and becomes blind. Ele vai para Damasco.
He goes to Damascus. Ele está ali por 3 dias sem comer, sem beber, He didn't eat for 3 days and didn't drink for 3 days. não enxerga nada, He couldn't see anything. tentando entender o que estava acontecendo com a vida Trying to dele. understand what was going on in his life. Paulo viveu toda uma vida He lived his entire life achando que estava fazendo o que era certo, thinking that he was doing what was right. mas ele não sabia qual era a missão de Deus para a vida But he dele. did not know what the mission of God for his life was. E agora ele tem um encontro com Jesus. And now he encounters Jesus. E ele fica completamente sem direção, He is completely without direction. mas ele se encontra com a graça de Cristo But Jesus. he encounters the grace of E Jesus. Deus manda Ananias And God tells Ananias dizer para Paulo to tell Paul qual era a missão dele. what his mission was. Em Atos capítulo 9, versículo 15, In Acts chapter 9 verse 15, o Senhor fala com Ananias dizendo assim: the Lord tells Ananias, disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, but the Lord said to him, go, for he is a chosen instrument of mine, para levar o meu nome diante to bear my name before dos gentios, the Gentiles, dos reis, the kings, dos filhos de Israel. and the sons of Israel. Paulo foi avisado por Deus através de Ananias. Paul was told by God through A Ananias, sua missão his mission é levar o meu nome to take my name para os gentios, to the Gentiles, para os reis, to the kings, para os filhos de Israel. and to the sons of Israel. Quando você está no mesmo capítulo 9 e você vai para o versículo 20, When you are in the same verse, chapter 9, and you go to verse 20, Paulo já tem a sua visão, Paul already has his ele vision. entendeu a sua missão, He understood his mission, mais ou menos. more or less. Ele corre para os judeus He runs to the e vai Jews, tentar pregar para os judeus. and he tries to preach to the E Jews, os judeus tentam matá-lo. and the Jews try to kill A him. primeira tentativa dele de cumprir a sua missão, His first trial in trying to fulfill his mission, ele tem que fugir de Damasco por um cesto, por uma janela, he has to run away from a window porque os judeus queriam matá-lo. because the Jews wanted to kill him. Qual era o problema de pregar para os judeus? What was the problem to preach to the Jews? Deus falou que a graça para Paulo era pregar para os gentios. Because God said that his grace was to preach to Gentiles. Os judeus precisam de palavras? Sim, Do the Jews need the word? Yes. mas Paulo especificamente But specifically, Paul recebeu uma palavra, received a word, uma missão específica. a specific mission, Vai para os gentios. go to the Gentiles. E ele continua tentando And he continued to try pregar para os judeus. to preach to the Jews. E dá ruim para Paulo o tempo todo. And it didn't work. Vai para uma outra cidade e quase matam He ele. goes to another city and they Ele wanted vai to para kill him. Jerusalém. He goes to Jerusalem. Deu ruim. It didn't work. Os próprios discípulos ficaram desconfiados com ele e não confiavam na presença The dele. disciples himself did Não era not esse que trust nos him. perseguia antes. He was the one who was running after us. Mas ele está empolgado em cumprir a sua missão. But he is excited Ele to tem que fulfill pregar. his mission. He has to preach. Para onde ele vai de novo? Where does he go Na again? sinagoga. To the synagogue. Eles querem matar ele de novo. They want to kill him again. Está errado. O que está errado? What is wrong? A graça de Deus para a vida de Paulo The grace of God for Paul era para pregar para os was gentios. to preach to the Gentiles. Em Atos capítulo 18, versículo 6, finalmente ele compreende isso. In Acts 18, verse 6, he Ele já tá em- finally understood Ele já está this. em Corinto. Hã? Ele está em Corinto. He is in Corinth. E mais uma vez ele está pregando para os judeus. And once again, he is E os preaching judeus to the tentam Jews. matá-lo. And the Jews want E to ele kill fala him. assim, já deu para mim, já deu. And he says, okay, enough. Que o sangue de vocês seja sobre a cabeça de vocês. May your blood be on your own head. Eu vou para os gentios. I am Ele going fala. to the Gentiles. Ele finalmente entendeu. He finally got it. Onde é que estava a graça de Deus para a missão que Deus tinha para Where ele? was the grace of God for the mission that God had for him? E olha o que Paulo faz entre os gentios, And look at what Paul does amongst the Gentiles. sendo usado por Deus com a graça de Being Deus. used by God, by the grace of God. Ele se torna um apóstolo dos gentios. He becomes the apostle of the Gentiles. Em Efésios 3, versículo 8, ele In reconhece isso. In Ephesians 3, verse 8, he recognizes that. Ele fala assim, ó, a mim, And he says, to me, o menor de todos os santos, the very least of all saints, foi dada esta graça de pregar aos gentios this grace was given to preach to the Gentiles o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. the unfathomable riches of Christ. Paulo Christ. entende a graça. He understands the grace. Ele agora segue uma missão debaixo da graça de Deus. He now follows his mission under the grace Ele é of a God. pessoa que mais fala sobre graça na Bíblia. And he is the man who speaks the most about grace.
Dos 27 livros do Novo Testamento, 13 cartas são associadas a Paulo. From the 27 books of the New Testament, 13 is associated to Paul. Ele menciona graça em todas elas. He mentions grace in every single Ele one of fala them. em graça em pelo menos 102 vezes. He speaks of grace at least 102 times. No Antigo Testamento, 69 vezes. In the Old Testament, 69 Em times. todos os livros, In all the books, apenas Paulo fala 110 vezes. only Paul 102 vezes. speaks of it 102 times. Se você pegar a carta de Romanos, 1 e 2 Coríntios, You look at Romans, 1st and 2nd Corinthians, esse conceito de graça que nós estamos falando aqui this concept of grace that we are speaking é of mencionado 53 vezes. is mentioned 53 times. E Paulo tem uma profundidade nessa compreensão tão grande, And Paul has such a deep understanding que ele deixa para nós uma chave muito especial com relação a isso. of this concept that he leaves us a very important key regarding this. Em 2 Coríntios capítulo 12, quando ele está falando dos seus desafios, In 2 Corinthians chapter 12, when que he ele is fala speaking que of his existia um challenges, espinho na carne que foi colocado na vida dele, and he says that there is a thorn on que his era um flesh. problema, It was a problem. que era um desafio, That was a challenge. era um impedimento. It was an E ele impediment. fala que ele orou por 3 vezes a Deus para que aquilo saísse da vida dele. It says that he prayed 3 times for that to leave his life. Ele fala que Deus falou para ele: He says that God told him, a minha graça te basta, my grace is sufficient porque for o you. meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Because my power is perfected Sabe o que isso in diz your para mim? weakness. You know what that tells Que me? enquanto eu estou na missão, That while I am in dificuldades the vão aparecer, vão mission, surgir. difficulties will arise. E tem horas que eu vou dizer: Deus, eu acho que eu não consigo. There are times that I will say, I Deus, don't tá think I pesado can. para mim. God, it's heavy. Tá difícil. It's hard. Mas Deus vai falar para mim: meu filho, a minha graça te But basta. God will tell me, my grace is Continua sufficient. nessa fraqueza, Keep on going in your weakness. porque a minha graça vai te fortalecer. Because my grace will strengthen you. Se você está na missão, não tenha medo de cumprir a If missão. you are in this mission, don't be afraid of fulfilling the mission. Não existe missão dada por Deus There is no mission given by God que não tenha a sua cota proporcional de graça para que ela seja cumprida. that does not come with the corresponding amount of grace that's required Posso to te usar como fulfill it. exemplo? Can I give you an example? Vou falar da Dani I'm going to talk about e do Renato, and Renato, porque eles compartilharam isso com a gente. because they shared that with us Quando eles foram convidados para participar do ministério infantil, when they were invited to participate in the children's me ministry. permitam falar assim, Please allow me to say, ele falou assim: a gente não tem dom para isso. they said we are not gifted for this. Não é o nosso chamado. It is not our calling, Mas eles aceitaram o desafio. but they accepted the challenge. E cada vez que eles saíam de uma aula, a gente encontrava com eles. And every time they got out of a class, Ou we quando met estavam them. vindo para uma aula, Or maybe when they were coming to a class, a gente os via cheio de graça. and we would see them full of grace, Cheio de graça de Deus. full of the grace of Porque God, aceitaram a missão. because they accepted E quando the você mission. aceita a missão que Deus And tem para when you você, accepted the mission that God has Deus for dá you, graça. God gives you Deus grace. dá graça. God gives you grace. Thank you, Jesus. Eu posso falar porque ela não está aqui. I can say it because she's not here. Não contem para ela, Don't tell her, ok? okay? Vou falar da minha esposa, Thaís. I'm going to talk about my wife. Está cuidando das crianças. She's taking care of the kids. Aqui na igreja agora ela é responsável pelo ministério infantil. Now she is responsible for the youth's ministry. Lá no Brasil ela não passava nem perto. In Brazil, she wouldn't even come close. Ela era só da música. She belonged only to the worship. Não tinha nenhum chamado para o ministério infantil. She had no calling for the children's ministry. Mas Deus nos tirou do Brasil. But God took us away from A there. graça que estava sobre nós no Brasil The grace that was upon us there cumpriu o seu propósito lá. fulfilled its purpose Deus there. nos trouxe para cá. God brought us here. Novas missões e novos desafios. New missions and new Com novas challenges. missões e novos With desafios, new missions, with new challenges, nova graça comes derramada. new grace from God. hoje ela está lá cuidando das crianças, Today she is taking care dos of filhos the de alguns de kids, vocês. the children of several of you, Feliz, happy. porque está sendo abastecida pela graça de Hallelujah. Deus. Because she is being filled by the grace of God. Thank Não é you, diferente com Father. nenhum de nós. It's not different with any one of us. Pastor Fábio Pastor Fabio nunca pastoreou uma igreja antes. has never pastored a church before. Miss Miss nunca foi a primeira dama da igreja was antes. never the first lady of the church before. Eles aceitaram o desafio. They accepted the O challenge. que vocês acham que tem sustentado eles? What do you think has been sustaining A them? competência pessoal, que eles também têm bastante, Their personal competence, which Mas não they é. are very competent, but
that's not it. elegância, Their amizade, elegance, alegria, que eles têm their bastante também. friendship, Não, mas não é. joy, that's not it. Graça. It's the grace. Quando eles aceitaram a missão, When they accepted the a mission, graça que operava, the pastor grace Wilson e that René, operated over Pastor Wilson agora é derramado sobre eles. now is poured out upon them. Não quer dizer que agora eles não têm a graça. It doesn't mean that they have Porque no a more graça grace, se mantém because grace is dentro sustained dos desafios que eles têm para within realizar. the challenges that they have to fulfill. Agora a graça de conduzir a But igreja. now the grace to conduct está the sobre church eles. is upon them. E essa graça Hallelujah. abastece. And that grace refills us. Mas se eles se desviarem da missão, But if they deviate themselves from the mission, se perde a graça. the grace is lost. Lembra na passagem onde existia uma nuvem sobre o povo de Israel no deserto? Do you remember the Durante o passage dia, where uma there nuvem. was a cloud upon the people of E à Israel? noite uma coluna de fogo. During the day the cloud, and at night the Durante column toda of a fire. caminhada deles no deserto, Throughout their entire journey in the desert, eles estavam debaixo they were under dessa cobertura of sobrenatural de that Deus. supernatural covering from God. Durante o dia a nuvem protegia do sol During the day, the cloud protected them from the e dava direção hot para eles. sun, and it gave them guidance. Porque a palavra fala que quando a nuvem parava, Because the word said that when the cloud eles stopped, acampavam. they would camp there. E quando a nuvem se levantava, And when the cloud got up, era a hora de sair. it was time to leave. Agora, o que vocês acham que acontecia com quem saía da But what cobertura do da you nuvem? think what happened to those who left No from meio the do covering deserto. of the cloud in the midst of the desert, Ou no meio da noite? or in the midst of the night? Queimadura de segundo, terceiro grau, no mínimo. Severe No burn sol do from the deserto. hot sun in the desert. Não sai debaixo da graça. Don't leave God's grace. Siga a graça de Deus onde ela te levar. Follow the grace of God wherever it's taking you. Ela nunca vai deixar você na mão. It will never leave you empty-handed. A última referência para a gente pensar é Jesus. The last reference for Ah, us é to covardia, né? meditate Vai on falar is de Jesus. Jesus. How can we not Vai falar sobre speak- Jesus e graça, mas talk about Jesus and grace? ele justamente veio fazer esse papel também He para as came to nossas fulfill vidas. this role in our lives. Começou com com a pessoa que foi escolhida para ser mãe. Started by the person who was chosen to be his mother. Quando o anjo fala com Maria, When the angel speaks to Mary, ele fala que ela é agraciada. he says that she is full Ela of estava com grace. graça, She was graced by God, recebendo graça de receiving Deus grace from para ser a God mãe do Salvador aqui na to be terra. the mother of the Savior of the world. Quando a gente lê Lucas 2:52, When we read Luke que 2:52, fala do crescimento de it Jesus, talks about how Jesus vai was dizer que ele crescia em sabedoria, estatura e graça. when Jesus was growing up, it says that he grew in wisdom and stature. A graça de Jesus era para perdão de pecados? Was the grace of God for forgiveness of sin? Jesus estava tendo seus pecados perdoados? Was he having his sins forgiven? Aquele que nunca pecou precisa de graça? The one who never sinned, did he need this grace? Ele estava crescendo He was growing na capacitação de in Deus, the enablement que of estava God preparando ele that was para o quê? preparing him. Para o quê? For what? For what? para a missão. For the mission. That's right. Jesus vem com uma missão Jesus came with a mission, e a graça sobre ele é super abundante, and the grace upon him was porque ele overabundant, abraça a missão, because he embraced that mission, dizendo: eu vou até o fim saying, I will go para till the cumprir essa end missão to fulfill this por cada um de mission vocês. for each one of you. Tanto que quando ele chega lá no final, So much so that No when he último gets momento, to the end, in the last moment, ele fala: está consumado. he says, it is finished. Não se desviou em nenhum momento He did not deviate, not for a single moment, da missão. from the mission. Abraçou, He embraced tudo. it with everything he had. e aí nós vemos o agir de Deus na graça através de Jesus. And then we see the operation of God's Mateus grace capítulo through 11, Jesus. quando João Batista manda alguém perguntar para Jesus: Matthew chapter 11, when John the Baptist was sent to ask Jesus, escuta, é você mesmo o Cristo ou a gente está esperando o outro ainda? listen, are you really the Christ, or are we waiting for it to come? Jesus fala assim para os discípulos e João: Jesus says for the disciples of John, vai lá e fala para João, go and tell John, os cegos veem, the blinds see, os paralíticos andam, the lame walk, os surdos ouvem, the deaf hear, os mortos são the ressuscitados. dead are raised to life, E o reino de Deus está sendo pregado and para the todos os kingdom of povos. God is being preached all over. Ele estava falando da gente. He was
He's talking about us. Porque a graça dele abriu os meus olhos. Because His grace opened my eyes. Antes da graça dele eu não andava, Before His grace I couldn't mas walk, ele me curou e agora eu ando. but He healed me and now I can. Antes da graça dele eu não ouvia, Before His grace I mas couldn't agora Deus hear. fala comigo e eu sei quando Deus fala But now comigo. He speaks to me and I can Antes hear da His graça voice. dele eu estava morto, Before His grace I was dead, mas agora eu vivo. but now I live. Mas não vivo mais para mim. But I no longer live for myself. Eu vivo para a missão, I live for the mission. porque na missão está a graça de Deus. Because in the mission is the grace of Agora God. tem uma coisa que a gente tem que entender. But now there's one thing we need to understand. A missão maior de Deus, o propósito maior de Deus The greatest mission and purpose of God é salvar toda a humanidade. is to save all of humanity. Agora a missão, But the mission, cada um de nós tem uma diferente. each one of us has a Apontando different, para o mesmo lugar. pointing to the same place. Nós não temos a mesma missão. We don't have the same mission. É por isso que nós não temos a mesma graça. And that's why we don't have the same grace. E é por isso que nós temos que entender qual é a missão de cada um de nós. And that's why we need to understand what our mission is. Para que a gente entenda qual é a graça que está sobre a vida de cada um de nós. So we can understand what is the grace that is upon our lives. Uns receberam graça para pregar, Some received grace to preach, outros para cantar, others to sing, outros para servir, others to serve, outros para cozinhar, others to cook, outros para limpar. others to clean. O objetivo todos é o mesmo. The objective A is salvação the de same. todos. Salvation of Nenhum all. é maior do que o outro. É None todo is mundo greater igual. than the other. Todos We're all estão em the missão. same. We're all fulfilling a mission. Não tem idade There's no age. e não tem final da missão. A missão não termina, The mission has no end. mas Deus dá graça para But cada um. God gives His grace Que to quer each cumprir a sua one missão. to fulfill Então, meu their irmão, mission. nunca deseje a graça So never wish upon que está na vida do outro, the grace of somebody else. como se sobre a sua vida não existisse As graça. if there's no grace upon your Ah, own se eu life. fosse assim, eu Oh, seria if it were um like crente so. melhor. Oh, I would be a better Ah, se eu Christian. tivesse isso, eu faria Oh, melhor. if I had this, I would Ah, do como eu better. gostaria de ser como aquele Oh, lá, how como I aquela would lá. like to be like such and such. Deus te chamou do jeito que você é. God called you the way Ele you já are. perdoou os teus pecados He e already consertou a tua forgave vida. you of your sins. Você já sabe quem você é. You already know who you A sua are. identidade foi restaurada. Your Você sabe quem é identity você. has been restored. Você You know sabe who do you seu are. valor. You know of your value. Agora esteja consciente da sua missão. Now be conscious of your mission. Quando Deus dá missão, When God gives you a mission, Deus dá graça. He gives you His grace. E cada um de nós que está na missão, And every one of us tem in graça. this mission has grace. e a graça de Deus é And superabundante. the grace of God is super E a graça de abundant. Deus não tem And limites. the grace of God has no Oh, limit. a gente tem que entender We isso. have to understand this. Para nunca mais olhar para nenhum de nós, para os To outros, never again look at others achando que ele tem algo que você não tem. thinking that they have something that you don't have. Olha para Jesus. Look at Jesus. Está se sentindo fraco e pequeno? Do you feel weak and small? Amém. É assim que Amen. Deus quer você. That's how God wants you. Porque é na sua fraqueza que a Because it is graça in your dele weakness that te His fortalece. grace superabounds. está se sentindo grande, forte e poderoso. Do you feel great, big, and powerful? Lembre-se que Deus rejeita os orgulhosos. Remember that God rejects A the graça dele não prideful. vai permanecer sobre a sua vida. His grace will not remain upon your life. Saul recebeu graça para ser rei. Saul received grace to be king. Se perdeu na missão. He lost himself in the mission. Deus retirou a graça dele. God removed the grace that was upon his life. Saul viveu uma vida horrível. Saul lived a miserable life. Foi rei. He was king. Deus tirou o trono, Did God take away his throne? mas tirou a graça. No, but he removed the grace Porque ele saiu da missão. because he left the mission. Tem uma coisa que é importante sobre identidade para a gente fechar. One thing that's important regarding identity that's Nós important sabemos for que us nós to somos em close. Cristo Jesus. We know Filhos de that Deus. we are children of God, Resgatados, purificados, Rescued. justificados. justified, Restaurados, redeemed, renovados. restored, renewed, Não para ficar parados, not to be still, para cumprir a missão. to fulfill the mission. Mas tem uma coisa que eu não posso esquecer. But there's one thing that I cannot forget. Eu não estou autorizado a sentar no trono. I am not authorized to sit on the throne. Só Jesus senta no trono. Only Jesus sits on the throne. A minha missão não acabou. My mission is not done. Ele foi até o final na dele. He went till the very end of his. Ele falou, está consumado.
He said, "It is finished." Eu e você, You and I, independente da idade, regardless da of our condição age, social, regardless do of our bairro onde social mora, status, regardless of where we do seu live, status nesse país, regardless of what your a status sua is in this missão ainda não country, acabou. your mission is not done yet. A graça de Deus está te The esperando. grace of God is Se waiting você está for parado e you. ainda não está cumprindo a sua If missão, you are still and not fulfilling a your graça de mission, Deus está te the esperando e grace hoje ela of está God is disponível waiting for you, and today para it que is você possa available for you, renovar isso em Cristo Jesus. so that you may renew that in Christ Jesus. E quando a gente encontra isso, And when we find that, a gente entende Romanos 8:28. we understand Romans 8:28. Essa semana eu estava voltando para casa depois do trabalho, This week I was going home conversando from com o work, pastor Flávio. talking to Pastor Ele me Flavio, perguntou sobre os and louvores he asked me about the songs, the worship songs, para cantar. to sing. E aí quando eu falei, pastor, tá muito forte no meu coração sobre graça. And I told him that grace was very strong in my heart. E aí ele do telefone falou assim, é Romanos 8:28. And from the phone he said Romans 8:28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. And we know that God causes all things to work together for the good of those who love God, to those who are called according to His purpose. Sabe quando é que você vai ver tudo contribuindo para o bem? Tudo dando certo? Tudo se encaixando? Do you know when you are going to see all things working for your good, all things fitting together? Quando você estiver 100% comprometido com a missão. When you are 100% committed A graça to de His Deus vai fazer purpose. tudo isso acontecer na The sua vida, grace se já of não está God fazendo. will cause all of those things As to portas work vão for se you. abrir. The doors will open. Contatos vão acontecer. Contacts will happen. Situações inesperadas vão acontecer na sua vida. Unexpected situations will Porque come to todas pass in as your coisas life. contribuem Because juntamente all para o bem things work together for daqueles your que estão good, comprometidos for com a missão those em who are Cristo Jesus. committed to the Porque é a purposes graça of dele Jesus Christ, que nos because proporciona His isso. purpose gives us that. Como é que está o teu estoque de graça? How is your stock? Dá uma of olhada grace? nele. Take a look at it. Antes de você sair, Before you leave, Hebreus capítulo 4, versículo 16. Hebrews chapter 4 verse 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, Therefore, let us approach confidently the throne of grace, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, so that we may receive mercy and find grace a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. for help at the time Hoje é of tempo our oportuno need. Today is de você the entrar time com ousadia no for you trono to da come graça de Deus boldly before the throne e of se grace abastecer dessa graça and to refill yourself with e this falar, grace. Deus, conta comigo para a missão, Say, God, count on me conta for comigo para a this missão. mission. Count on me for this A mission. tua graça já pagou os meus Your pecados. grace has already paid for my Me conduz sins. agora, Senhor, Now conduct me conforme o teu propósito para a minha according to vida. your purposes Em for nome my de life. Jesus e que o teu nome seja In glorificado. Jesus' name, so your Oh, name aleluia, may be Senhor. glorified. Aleluia, Senhor. Hallelujah, Pai, nós te God. glorificamos e te We exaltamos e te glorify agradecemos, you and we Senhor, exalt you. We por thank essa you, graça Jesus, maravilhosa for this disponibilizada para amazing nós. grace that is available Oh, to como é us. bom saber, ó Deus, Oh, how good it is to know, que a tua God, graça enche a nossa vida, that your Senhor, grace fills our lives para que a gente possa transbordar so that we can overflow, e para que possamos ser capacitados, ó so that Deus, we can be enabled para cumprir a missão que to o Senhor tem para fulfill cada um the de nós. mission that you have for each one Oh, of que us. seja assim com o teu povo, Senhor, May it be so with your people. em nome de In Jesus. Jesus' name. Amém. Amen. Glória a Deus. Glory to God. Aleluia. Hallelujah.